Paz do Senhor a todos. Boa noite a todos vocês. Muito bom estar com os irmãos aqui presentes, adorando, celebrando o nome do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Sei que está nos visitando aqui nessa noite. Você é muito bem-vindo. Que Deus possa falar com você nessa noite. Sua vinda aqui, creio que ela tem um significado que o Senhor possa revelar a você, em nome de Jesus. Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Bom, irmãos, hoje eu estou falando com os irmãos sobre lidando com a ansiedade, uma série de sermões sobre sofrimento. Semana passada lidando com a depressão. Foi uma bênção demais. Hoje lidando com a ansiedade. O texto nos diz o seguinte, Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas, façam para você bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu coração, ali também estará, onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Se você puder, irmão, coloca a mão no teu coração. Peço para que o Senhor possa falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Meu amado amigo Jesus, Pai, Tu conhece nosso coração aqui nessa noite e sabe como nós estamos. Tu conhece o nosso deitar, ao levantar. Tu sonda nossos pensamentos. Tu sabe o que realmente nós precisamos nessa noite, Pai. Se Tu quiseres, ó Pai, eu intercedo aqui que Tu fale conosco. Nós carecemos muito ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos levar a um renovo, nos restaurar, nos quebrantar, dar uma vida nova. Continuar a transformação que o Senhor fez lá atrás na vida de alguns. Que o Senhor transforme hoje o que precisa ser transformado na vida de outros. Pai, no nome de Jesus, perdoa o nosso pecado e nos ajuda a nos aproximarmos ainda mais da sala do trono de uma maneira com o nosso coração rendido ao Teu, Pai. Em nome de Jesus, afasta de nós as coisas que podem querer nos atrapalhar nessa noite, Pai. E nos ajuda a concentrar na Tua palavra. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, fale ao nosso coração. É isso que eu te peço. Afasta de nós toda obra do maligno, da carne, que queira nos intervir nessa noite. Que o Senhor seja glorificado através da Tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu peço ao Senhor, entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se puder deixar a Bíblia aberta. Se você puder deixar a Bíblia aberta, livro de Lucas capítulo 12, versículo 22. Bom, irmãos, hoje lidando com a ansiedade, eu quero que o pessoal, por favor, possa exibir ali o conteúdo. Eu preciso, quem não sabe, irmãos, eu
estou finalizando o curso de psicologia ano que vem. São 5 anos, eu estou adiantando o máximo. Faltam só 15 disciplinas depois desse semestre. Eu concluo no ano que vem com a graça de Deus. Esperar a primeira turma colar grau e eu vou junto. Não quero ser psicólogo. A bagagem é interessante, algumas coisas. Mas eu preciso trazer algumas coisas sobre o olhar da psicologia em relação à ansiedade, que é importante para nós nessa noite. Para que você entenda um pouquinho de cunho científico e tal. Alguns dados também importantes para que você entenda a palavra do Senhor também nessa noite, tá bom? Bom, tem uns dados aí, coloca para mim, por favor. Vocês podem ir passando na medida que eu for falando aqui. Na última vez eu falei sobre a depressão e eu trouxe alguns dados importantes, né? E tá aí um dado importante, os irmãos estão visualizando na tela. Irmãos, segundo o site Terra, em janeiro de 2024, uma pesquisa recente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Janeiro de 2024, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? O país mais ansioso do mundo, irmãos, segundo a OMS. Um outro dado aqui importante para que você possa entender a importância dessa ansiedade, desse sofrimento. Segundo o site Terra, em junho de 2023, uma pesquisa feita a nível nacional, né? Um terço da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. As prevalências são maiores no centro-oeste, onde nós estamos. Por que será, né? Centro-oeste está mais o foco, o centro ali da ansiedade entre os jovens de 18 a 24 anos. A estima aí 32,2%. E boa parte, as mulheres. Eu pergunto a você, por que as mulheres são tão ansiosas? E por que no centro-oeste? Vale a pena a gente refletir. É uma pesquisa do ano passado, irmãos. Bom, um outro dado importante, segundo o site aí CNN, né? Também um dado uma pesquisa feita pela OMS. Essa informação saiu em março de 2024, irmão, uma pesquisa recente. 7 em cada 10 pessoas com depressão ou ansiedade são mulheres, aponta a pesquisa de acordo com a OMS. Irmão, 7 para cada 10, 7 são mulheres. Depressão ou ansiedade. DF, um dado importante do DF, estava pesquisando, segundo a Secretaria de Saúde, né, do Distrito Federal, uma informação aqui, uma pesquisa de outubro de 2022, o DF tem mais de 13 mil casos de depressão e ansiedade infanto-juvenis, sintomas na infância e adolescência, que variam aí mais do que entre os adultos, né? Então, um dado importante aí da população do DF sofrendo com depressão e ansiedade. Da última vez eu falei aqui sobre o sofrimento, tem um outro dado aí importante. Eu tinha falado que, para você situar hoje, como a série é sobre o sofrimento, tem sofrimentos causados por nós, nossos erros, nossas decisões, sofrimento causado por terceiros que afetam a gente de alguma forma, né, erros de outras pessoas, e o sofrimento natural. É muito importante você entender isso, porque às vezes você está errando em algo e acha, cuidado para não trazer uma doença, uma patologia de algo que você talvez esteja errando, e é um erro seu. Muito importante você saber isso, e não nomear apenas como um transtorno, uma patologia, algo do tipo. Às vezes é um erro causado por sua decisão. Então, é muito importante você saber isso. Eu trouxe da última vez, irmãos, para você se situar, o que eu achei, as minhas impressões em relação à psicologia, né, das coisas que eu não achei legal. Mas dessa vez eu trouxe, só para os irmãos entenderem, alguns pontos que eu achei bacana, que eu não citei, tem até um vídeo no YouTube, aí, um podcast que eu gravei, só para os irmãos situar. Tem muita coisa que eu achei legal, irmãos. O registro da profissão, eu achei bacana. O alcance, né? Porque afinal de contas cuida de pessoas. Tem uma disciplina na psicologia que chama neuroanatomofisiologia, uma disciplina fantástica, muito ciência mesmo. Estuda lá a parte neural, a anatomia do corpo, a fisiologia do corpo. Uma disciplina também de psicofarmacologia, né? Que é a questão dos fármacos, muito boa. Muito interessante sobre a questão da mente e o funcionamento do corpo. E entre outras coisas, irmãos, achei muito legal o acolhimento na psicologia, o olhar observador que os acadêmicos aprendem a ter dentro do campo da psicologia, é muito interessante. As técnicas, a escuta,
A análise e investigação dos fenômenos que são trazidos ali do olhar do psicólogo é muito bom. Os testes psicológicos, tem muito teste bom, mas também tem muito teste ruim, que não vale a pena. É só teoria e parâmetro e requisitos ali colocado, mas tem muito teste muito interessante, ajuda a descobrir muita coisa sobre o indivíduo. Alguns projetos, estudo de caso, mercado de trabalho, pelo amor de Deus, irmãos. Enfim, vocês vão estar vendo os indicadores, tem que ter gente para cuidar, né? Então, é uma profissão da hora aí ultimamente, né? O enquadramento na área, né, da saúde, porque foi regularizada a profissão, então está enquadrada. Enfim, irmãos, muito ponto interessante que eu acho da hora, para você não achar que eu sou contra a psicologia de uma maneira assim direta. Acho que tem coisas que eu acho muito relevante, principalmente o fato de cuidar de pessoas. Então, olha que legal, uma pessoa faleceu no hospital, tem lá um psicólogo hospitalar que atua dando um amparo àquela família que perdeu um parente, um psicólogo na escola que ajuda ali nas demandas ali da instituição ali do ensino. Enfim, instituições, ONGs, isso é muito bom, ter uma pessoa cuidando de pessoas. Eu comentei aqui que hoje é difícil a gente parar para escutar, ouvir alguém. Então, ter uma pessoa voltada para a área nessa linha, isso é muito bom. Agora a pergunta é, irmãos, ansiedade existe? Fiz essa pergunta sobre a depressão da outra vez, lembra que eu fiz? Ansiedade existe? Ansiedade existe, irmãos. Infelizmente, mas existe. Ansiedade, ela existe. Agora outra pergunta que fica é: ansiedade é uma doença? Ansiedade é uma doença, irmãos? Ansiedade não é uma doença, irmãos. O pessoal pode ir passando aí. Isso. Ansiedade não é doença. Segundo o manual, né, o DSM-5, eu até coloquei ali um printzinho da tela, mas eu vou ler ali, pode passar, só para os irmãos entenderem um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Irmãos, a ansiedade é um transtorno ali conhecido como TAG, né? A abreviação ali, transtorno de ansiedade generalizada, caracteriza-se por ansiedade e preocupação excessivas em relação a diversas atividades ou eventos presentes na maioria dos dias por maior ou igual 6 meses ali. A causa desconhecida, não tem fator biológico, não tem marcador biológico, lógico não é doença, né? Embora, enfim, tem alguns fatores relacionados que pode evidenciar ali a ansiedade. O diagnóstico é baseado ali em critérios clínicos, né? Psicoterapia, farmacoterapia, enfim, a questão das análises ali e os critérios ali que trazem. Uma outra característica importante são os sinais aí, também pelo DSM, também printei ali uma tela ali. Quais são os sinais, né, que são geralmente vistos aí, os sintomas? Bom, pessoas com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, tem múltiplas preocupações que muitas das vezes mudam ao longo do tempo, então varia bastante, né, nesse sentido. Preocupações comuns com responsabilidades de trabalho, família, dinheiro, saúde, segurança, reparo, carro. Irmão, quem é que não se preocupa com essas coisas? Quem é que não se preocupa com isso? Guarda isso, não tem marcador biológico, então não é doença. Varia, hoje eu posso ter, amanhã eu não posso ter. Eu posso ter em excesso, posso ter com menos intensidade. Então, eu queria que você entendesse uma coisa, preste atenção. Você pode estar tendo ansiedade. Cuidado para você não se identificar que você é isso. Você pode estar passando. Estar passando é uma coisa. Trazer como se fosse uma declaração de morte, que você vai morrer com essa miséria, é outra coisa. Eu posso estar passando por uma situação que trouxe uma desordem. Qualquer um pode passar. Eu estou passando, mas eu não sou. É diferente. Então, guarda bem essa informação, irmãos. Uma outra questão importante é sobre o diagnóstico. Olha como a pessoa é diagnosticada, né, pelo DSM, pela psicologia. Os critérios ali do diagnóstico, irmãos, para atender os critérios ali, inclusive eu tenho esse manual ali meu local de atendimento ali, azulzinho. Os pacientes devem ter ansiedade excessiva, se preocupar com várias atividades e eventos, desempenho no trabalho e tal. Mais ou menos 6 meses, se houve ali uma disfunção, né, no corpo, com alguns sinais, pode passar aí, que venha trazer ali o mau funcionamento do corpo, enfim, de coisas que vocês estão fazendo. Então, se apresentar cansaço fácil, dificuldade de concentração, coisas relacionadas ao campo neural, né, algumas questões nervosas, né, em relação ao corpo, tensão, alterações do sono, se pelo menos tiver mais ou menos 3 ali, a partir de 3 características, você pode ser diagnosticado como transtorno
de ansiedade generalizada. Eu te pergunto, nós temos responsabilidades? Temos. Então como é que não vai ter preocupação? Como é que não vai ter preocupações? Agora, desencadear problemas no corpo, né? Transtorno. Então, ansiedade é o que, irmãos? Transtorno. Depressão é transtorno também. Falei aqui domingo passado. Não é doença. Você não é doente, meu irmão. Guarda isso. Se você for diagnosticado com isso, você não é doente. Você está passando por uma situação. Você não precisa carregar isso para o túmulo. Você não precisa fazer isso. Ansiedade é um transtorno. Transtorno foi a palavra mais traduzida para desordem. Então você está passando por uma desordem no seu corpo. Falei também, irmãos, para você se situar, passa aí por favor, como é a mesma coisa da depressão, acontece a mesma coisa com a ansiedade e outros tipos de transtorno que causam desordens no corpo, né? Disfunções ali, anomalias no corpo. A gente sente algo, os pensamentos vêm, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que você fica sabendo que está para sair do seu trabalho, alguém vai ser demitido. Ou lá um telefone sem fio lá, alguém vai ser demitido. Aí você tem conta, está preocupado, tal, e você não pode sair do emprego agora. E de repente você começa a pensar que vai ser você. Sou eu que vou ser demitido. Será que sou eu? Aí você começa a ficar aperreado, preocupado. Aí dorme pensando, acorda pensando. De repente teu chefe fala uma gracinha como quem deu a entender que pode ser você. E ali começa tudo parece que é um martírio, irmãos. Você está caminhando para a morte. Começa toda a preocupação. Aquilo ali gera uma tensão enérgica no teu corpo, que desencadeia no corpo. Falei isso aqui sobre a depressão. E vai acontecer o quê? As alterações no seu corpo. E seu corpo vai reagir, vai ter tensão muscular, vai ter de uma pessoa que teve problema na fala. Enfim, coisas relacionadas no seu corpo vai ter alteração correspondendo que o corpo não está legal, tem algo em excesso, né? Então é mais ou menos esse funcionamento. Como a gente está falando de pensamento, eu preciso trazer para você essa imagem aí mesmo, pode deixar aí. Eu quero te explicar, irmãos, algo que eu vejo. Olha como é que funcionam os nossos pensamentos. E olha onde é que está o problema da ansiedade, vou mostrar para você. Talvez você nunca tenha visto isso. Você consegue enxergar que ali tem uma vaca? Você consegue perceber? Eu vou aqui rapidinho. Tem gente que não consegue, mas ó, esse aqui é o focinho dela, um olho, aqui é um olho descendo, aqui ó, a cabecinha dela aqui, isso aqui é uma vaca, irmãos. Passa aí, por favor. Você consegue ver quantos animais tem ali? Vários, né? Talvez alguns não vejam, a imagem também está distante, mas aqui também tem uma cobra. Mas aqui tem um gorila, tem gente que não consegue ver. Aqui tem um cachorro, um gato, um rato, um cavalo ali, um elefante. Tem gente que não consegue enxergar. Passa aí, vai passando. Quantas zebras tem ali? Algo para a gente pensar. Passa aí. Quantas zebras tem ali? Quantas cabeças tem? Pode passar. O que imagem é essa, irmãos? Um homem com bigode, né? Mas será que é um homem com bigode ou isso aqui é uma casa, onde é um olho, aqui é outra casa, aqui é uma pessoa sentada, ou é uma pessoa, um homem com bigode? Você consegue perceber que os nossos pensamentos, eles variam diante de um cenário? E aí onde é que está o problema? Vou te explicar mais isso. Passa aí, por favor. Tem muita imagem conhecida. O que é isso aí? É uma cabeça de um rapaz? Ou isso aqui é um senhorzinho camponês, uma senhora camponês segurando um negócio e dentro de um portalzinho aqui de parede? O que é que você enxerga diante dos problemas? Que imagem você vê? Quais são os seus pensamentos? Aquilo ali é o que? É uma cabeça de um senhorzinho de idade? Ou estão enxergando aqui que tem um cara montado num cavalo? E aí? Como é que eu lido com os problemas? E essa imagem aí, quando você olha assim, fixa, parece que dá uma mexida na cabeça da gente. Qual que é o lado certo da imagem? Passa aí, por favor. Essa imagem é interessante. Tem gente que não consegue enxergar. Tem gente que não consegue enxergar aqui uma senhorinha, ó, que é o nariz dela, a boca dela, aqui é meio que o cabelo dela com um negócio. Como também tem uma mulher aqui, ó, olhando de lado, uma jovem. Ó o nariz dela, olhando para lá com a touquinha, o cabelo, a orelha. Tem gente que não consegue enxergar essas duas imagens. Não se preocupe, você não tem problema na cabeça não, mas são duas imagens diferentes. Uma mulher olhando assim, jovem, com o narizinho até pequenininho, meio empinado. E outro, parece ser uma senhora ali, em um tudo.
Aí eu pergunto, você consegue perceber como a nossa mente ela oscila? Você consegue perceber que às vezes a gente está olhando para um negócio e a gente faz daquilo ali um lava-fera? Vamos caminhar. Esse cara aí está olhando para onde? Passa aí, por favor. De lado, de frente. Olha como é o problema dos nossos pensamentos. Esse cara está olhando de lado ou de frente? Será? Olha direitinho. Dá uma olhadinha direitinho que você vai ver. Bom, passa aí, por favor. Vocês conseguem ver ali um cachorro? Tem gente que não consegue enxergar. O cachorro está aqui, ó. Parece um dálmata. A cabeça dele, a orelha, uma correntezinha. Uma pata aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Fechando. Tem gente que não consegue enxergar. O que é que isso implica pra gente, irmão? Você consegue perceber que às vezes você está olhando, tendo vários pensamentos. Tem pessoas que não têm o mesmo pensamento que você tem. Começa por aí. Passa aí, por favor. Consegue ver a figura geométrica ali, o triângulo? Kiwi. Passa aí. E agora, qual que é o... Pode passar. Qual que é o ângulo dessa imagem? Como é que eu enxergo isso? Isso aqui, irmãos, suponhamos que isso aqui é um problema que a gente está passando. Os nossos pensamentos. Eu olho para o problema e a gente começa... Olha o problema da ansiedade. Eu olho o cenário, eu vejo ele e parece que é plano. Às vezes eu olho ele está de cima, às vezes está de cabeça ao contrário. Os nossos pensamentos ele evoluem assim de uma maneira muito complexa dentro da nossa cabeça. A gente não sabe qual que é o lado certo. A gente começa a pensar e dar realidade como se isso tudo fosse real dentro de nós. Isso é o que acontece diante dos nossos pensamentos. Passa aí, por favor, rapidinho. Essa imagem aí, qual que é o cenário certo? Qual que é o lado certo? Estou olhando aqui para um problema e está vindo um monte de pensamento na minha cabeça. E às vezes vem outra pessoa e não consegue enxergar igual eu estou enxergando, porque eu estou pensando de um jeito que o outro não tem nada a ver, dá até risada do que eu estou vendo. Qual que é o lado certo da imagem? Como é que anda meus pensamentos diante disso? Passa aí, por favor. Tem uns efeitos aí. Bom, esse vai passando, passa aí. Isso. Quando eu olho para os dois, irmãos, qual é o sentido aqui desse círculo? É horário ou anti-horário? Mas quando eu olho para um, parece que o outro está voltando ao anti-horário. Se você for fazer umas reflexões, às vezes nossos pensamentos estão assim, de maneira concentrada em algo que não consegue observar o que é real do outro. Então parece, quando a gente olha assim, os dois estão anti-horário, mas quando olha para um, o outro parece que muda a rotação. Nosso pensamento, pode passar. Esse aqui é um teste interessante, irmãos. Se você olhar muito para esse pontinho verde aqui, ó, piscando, você não consegue enxergar os outros amarelos lá. Você não consegue visualizar. Se encontrar, ver as figurinhas geométricas. Se você concentrar mesmo, você não consegue visualizar. Outro, passa aí, por favor, rapidinho. Se você olhar para aquele pontinho preto ali, ó, que talvez você nem tenha percebido, se você fixar aqui, aqui são listras cinzas. Mas se você fixar aqui, essa lista vai ficar azul. E a lista não é azul. Às vezes nossos pensamentos estão voltados para o ponto preto, achando que é um problema, e morre batendo no peito que aquela lista ali é azul. Mas não é. Aquela lista ali é cinza. Isso acontece na nossa cabeça, irmãos, uma confusão. Pode passar. Isso aí dá um negócio, né, na visão. Pode passar. Tem uns interessantes aí, rapidinho. Olha o que às vezes nossos pensamentos são capazes de construir através das figuras, né? Das ilusões. Pode passar. Tem um do gatinho aí bem interessante. Olha o gatinho também atribulado. Às vezes o gatinho é a gente, que esses pensamentos, achando que tem uma vida ali real. E não é real. O pensamento que eu estou tendo não é real. O trem está andando de que lado, irmãos? Metrô aí. Para cá ou para lá? Mas quando você olha lá para o cantinho, ele está vindo ou está indo? Quando você olha para esse canto aqui, ó, daqui para lá, não dá a impressão que ele está indo para lá? Dependendo do ponto de vista que você olha, olha o que a tua mente é capaz de fazer. Ela projeta um monte de cenário que às vezes nem existe. O trem está vindo de lá para cá e você está olhando de outro ponto e está enxergando outra realidade. Passa aí, tem outros interessantes aí rapidinho. Pode passar, pode passar. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Olha essa imagem. Às vezes a gente está olhando o centro ali, aí começa a pensar um monte de coisa. O problema está ali, enfim, a nossa mente está assim às vezes.
Pensando num turbilhão de coisas. Pode passar. Tem alguém que pode passar? Mais outra aí? Isso. Tem algo interessante na nossa mente, irmãos, em relação aos nossos pensamentos, que é bem interessante. A gente começa, olha só, suponhamos que essa tomada aqui, isso aqui é um problema na nossa vida. E a gente começa a pensar naquela parte da fêmea, né? Que tem os 2 buraquinhos ali, que é a fêmea. E a gente começa a imaginar, a completar a imagem, trazendo ali a figura do pino, né? Do macho ali, para completar o problema ou resolver o problema. Mesma coisa, as figuras que está faltando ali completar, né? Que até um teste que tem para habilitação, né? Na figura que está faltando completar, a gente completa automaticamente, pela nossa mente tem essa capacidade de imaginar algo preenchido ali já automaticamente, né? Aquele retângulo ali virado para cima. Ou seja, às vezes isso dá uma bagunça na nossa mente, causa de muita ansiedade, muito problema, porque às vezes a gente coloca coisa onde não tem e a gente retira coisa de onde tem. Cria coisas que são irreais. Pode passar aí, rapidinho, pode passar, tem uns efeitos aí, pode passar. Passa outro. Isso, passa mais outro. Olha só, vamos que aquela pétala ali é um problema que você está pensando muito. Aí vamos supor que aquilo ali alguém está doente. Aquela pétala ali é alguém doente. Você está pensando, poxa, fulano está doente, está quase morrendo. Aí você já pensa uma pétala caída. Os seus pensamentos chegam numa ideia de uma flor caída. A pessoa vai morrer logo, logo. Você viu uma pétala e já está imaginando a pessoa morrendo. Coisa que não tem nada a ver. Você começa a associar. Você vê ali uma flor ali e você começa a imaginar o cenário repleto de flores. Como se tivesse um negócio fora do comum ali. A gente fica fazendo associações de coisas que não existem. Às vezes você está vendo você fica imaginando um monte. Às vezes você está vendo a pétala e está vendo uma rosa caída. E vice-versa, a gente faz um monte de ideia. Passa mais um aí, só para finalizar. Olha só, irmãos, aqui a gente tem A, B, C. Como a gente tem aqui 12, 13, 14. Se eu tapasse aqui, qualquer número desse ou qualquer ideia dessa aqui, a gente consegue completar automaticamente pelo nosso cérebro. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque às vezes você está diante de um problema e dos pensamentos e você dá veracidade ao que você pensa. Você constrói o que não existe. Você estabelece o que não existe. Isso é muito perigoso. Bom, passa aí. Sabe o que isso me remete, irmãos? Ansiedade se relaciona muito com insegurança, com medo. Isso aqui é coisa minha que eu estou falando. Com expectativas futuras fora de controle, com insuficiência, ligada ao desnecessário. Passa aí, por favor. Tem um negócio que a gente gosta muito, é isso aqui, ó, controle. A gente tem controle no carro, controle a chave do carro, controle da família. Eu sou pai, eu sou mãe, estabeleço minha posição. A gente tem controle a direção do carro, controle financeiro. A gente abre a carteira, como a gente gosta disso aqui, ó. Pegar a carteira e ter o dinheiro, pegar o celular e ter um dinheiro na conta. A gente gosta de controle. E não tem problema com controle. Deus deu ao ser humano o controle, né? Dominar e tudo, administrar o jardim, dar nome aos animais, tudo, não tem problema. O problema é que a gente vive descontrolado. Esse é o problema. A gente não quer passar o controle. Eu fiz uma pergunta aqui que eu estava pensando, irmãos. Vocês já viram na Bíblia alguma pessoa ansiosa por enfrentar um grande desafio, sendo que ela confiando no Senhor? Vou te dar um exemplo. Tá? Imagina Davi vai enfrentar Golias e ele vai no nome do Senhor confiando. Você acha que Davi ali está ansioso por enfrentar Golias? Ele está confiando em quem? Em Deus. Você está vendo Eliseu com Geazi, um monte de exército contra ele ali. Ele diz: Senhor, abre o olho desse menino para esse menino ver aí o exército. Você acha que Eliseu estava ansioso? Ele estava confiando em quem? Você consegue perceber que a gente não encontra, quando a pessoa está confiante, pessoas aflitas, ansiosas? Será que a confiança, a insegurança que a ansiedade é, esse futuro, esse controle, essas coisas desnecessárias, será que a gente não poderia colocar para o lado da confiança em quem realmente está ligado ao futuro, que pode fazer alguma coisa em relação a esse futuro? Bom, algo para a gente pensar. Eu posso dizer, irmãos, confiar em Deus, ele te encoraja a passar o controle. Aqueles controlezinhos que estavam ali, toma, Senhor, o controle. Eu não tenho controle sobre isso. Vai além de mim. Confiar em Deus, irmãos, é a gente passar a direção. Essa direção aqui da minha vida, Senhor, eu passo e coloco nas tuas mãos. Confiar em Deus, irmãos, é a gente caminhar independente do que está acontecendo, porque eu confio
nele. Então confiar em Deus, irmãos, é nada mais nada menos do que você sossegar o coração. Crer, confiar nele, sossega o coração, irmãos. Acontece o que acontecer, sossega o coração. Confia no Senhor. Diante disso, irmãos, eu quero compartilhar aqui a palavra, algumas lições importantes. Após você ter entendido aí uma perspectiva aí da ciência, algumas razões, alguns dados importantes, da importância aí em relação ao sofrimento, à ansiedade. Quero compartilhar com os irmãos nesse texto, quando Jesus fala com os discípulos sobre Lucas 12, versículo 22. Quando Jesus fala com os discípulos a respeito das preocupações da vida. Esse texto também está em Mateus capítulo 6. Bom, em primeiro lugar, o que é que Jesus nos ensina? Guarda isso, está ali em primeiro ponto. O que é que Jesus nos ensina em relação às preocupações da vida? Esse lado de estar ansioso, preocupado com as coisas que não cabem a nós. Primeiro ponto, irmãos, está no versículo 22 de Lucas 12. Irmãos, para de se preocupar com o que não é para você se preocupar. Olha só o que diz o versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Irmãos, não se preocupar é uma ordem. Não se preocupar é um mandamento. É um mandamento tão importante quanto qualquer outro na Bíblia, quanto os 10 mandamentos, qualquer outro, que é a palavra de Deus para nós. Qual que é o problema? A gente olha para isso aqui e a gente acha que isso aqui é apenas uma instrução e não uma ordem de Jesus. A minha Bíblia, ela tem aquela fala de Jesus destacada em vermelhinho. Irmãos, a fala de Jesus é a fala de Deus. Não é narrativa dos apóstolos ou narrativa do evangelista. É a fala de Deus. E Deus está falando para você, não se preocupe. Deus está falando para os discípulos ali, Jesus falou, não se preocupem com sua própria vida. E ele explica coisas relacionadas aí a comer, beber e vestir, que são coisas necessárias para a vida humana. Irmãos, não se preocupar é algo que você precisa entender, que preocupação nunca trouxe nada de bom para ninguém. Está aí o motivo, as razões dos anseios da alma, dos anseios que estão dentro de nós. Não se preocupar, a gente fica preocupado com tudo. Você quer ver uma coisa? Esses dias estava para chover, uma expectativa, e aí? Quem que não ficou ansioso com isso? Vai chover? Meu irmão, você não vai fazer chover. Para quem está preocupado? Ah, mas eu não aguento um calor e tal, não sei o que. Meu irmão, não importa, não cabe a nós. Mas o que a gente pode fazer é orar. Se vai chover ou não, eu não sou dono da chuva, eu não sou o Senhor. Se vai a temperatura aumentar, se vai acontecer mais coisas, meu irmão, não cabe a mim. O que cabe a mim é ser igreja, ser adorador, ser servo. O que cabe a mim é proclamar a missão do Senhor. Isso cabe a mim. A gente se preocupa, irmãos, com coisas desnecessárias, com coisas que não é para a gente se preocupar. Enquanto que é para a gente se preocupar, a gente não está aí atento a essas coisas, a gente fica de braço cruzado olhando para o que era para se preocupar. Irmãos, a palavra de Deus para nós é: não se preocupe com a sua própria vida. Deus falando isso para você como uma ordem: filho, para de se preocupar com a sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque da sua vida quem cuida é quem? Sou eu. Da sua vida quem cuida é Deus. Lógico que você vai ter maturidade, tomar decisões, fazer o que precisa. Eu não estou falando, eu acho que esses irmãos me entendem muito bem isso. Fazer trabalhar e tal. Mas os aspectos relacionados a futuro é Deus que cuida, irmãos. O nome dele é Jeová Jireh, é Deus provedor. Ele cuida. Ele cuida do amanhã. Então para de se preocupar com coisas que não é para você se preocupar. Não cabe a nós, irmãos. Um dia um pessoal na faculdade lá estava discutindo. Quase que eu não vinha para a faculdade hoje. Por quê? Porque Israel está em guerra. Porque está faltando isso não sei na onde. A água, o clima e não sei o que. Meu irmão, isso vai acontecer muito mais. Não vou parar a minha vida, vou continuar. Mexe com a gente tem empatia, a gente sente.
Mas eu não vou parar, porque essas coisas já... Irmãos, isso é novidade pra gente, que a gente está vivendo o princípio de dor, ou a gente está vivendo uma fantasia na cabeça, como quem nada de ruim vai acontecer nesse mundo? Ou Jesus não vem? Meu irmão, que aconteça, que Jesus venha logo, seja no Brasil, em qualquer lugar. A questão é se a gente está preparado ou não. Aí a gente fica, nossa, uma desgraça, Israel está sofrendo, e que não sei o que, está acontecendo um monte de coisa, e que a gente sente, irmãos. Mas eu não posso me preocupar com isso, eu vou orar, porque eu vou resolver o que em relação a Israel? O que você vai resolver em relação a Israel? Cabe a você resolver alguma coisa nesse aspecto? Irmãos, se preocupa com o que tem necessidade de se preocupar. Isso é um grande problema que traz para a gente, desencadeia outras questões em nós, que bagunçam a nossa vida, como por exemplo essa questão da ansiedade. Para de se preocupar com o que não precisa. Esses dias alguém postou lá um negócio, tem uns abençoados lá em cima, orando, expulsando demônio ali na entrada de São Sebastião. Nem sei que igreja foi aquela. Eu olhei e disse, meu Deus do céu, a igreja está preocupada com o que não é para fazer. Onde é que tem na Bíblia para a gente sair na rua expulsando demônio que a gente não está nem vendo? A missão não faz da igreja. Não está fazendo, vê se faz discípulo. Se a igreja faz discípulo, a igreja faz discípulo, está proclamando a missão e está expulsando demônio. Cadê o demônio? Cadê os sinais? Eu vou ficar me preocupando com o negócio. Onde é que você vê Jesus saindo na rua expulsando demônio se não tivesse sinal, manifestação? Ué, cadê o demônio? Tinha ninguém, nem pessoas tinha, irmãos. Nem ser humano tinha passando, só o carro passando e as pessoas, sai em nome de Jesus, sai o quê, irmãos? Que preocupação desnecessária. Lógico que tem demônio em tudo que é lugar. Mas a Bíblia não mandou a gente sair na rua expulsando demônio sem ter causa, razão, sem ter manifestação. É lógico que é para a gente expulsar demônio. É uma autoridade da igreja que foi dada, mas sem ter nada. Ué, irmãos, se preocupa com o que é para você se preocupar. Para de ficar preocupando com coisa que não é para você se preocupar. O que não é, Senhor, está além de mim, está aqui em tuas mãos. Entrega a ti, acabou. Simples. Não tem mais o que fazer, irmãos. Segundo lugar, irmãos, versículo 23 ao 24 de Lucas 12, olha a orientação de Jesus em relação às preocupações. Diz assim, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Irmãos, as nossas preocupações, segundo ponto, você precisa estabelecer ali o que é a prioridade. Defina a importância, o grau daquilo, do que eu estou me preocupando. Se vale a pena me preocupar ou não, como a gente viu, não se preocupe com o desnecessário, no primeiro ponto. Você consegue perceber que, coloca lá aquela imagem lá de novo, do ponto 2, a vida ela é mais importante que a comida. Jesus estava falando assim, olha, tem coisas que são mais necessárias e que vocês devem viver em prol disso. E tem coisas que não são tão necessárias. Ou seja, o que é prioridade, o que é que tem mais valor e o que é que não tem tanto valor. Então ele estabeleceu ali uma máxima. A vida é maior. A vida é maior do que a comida. A comida é algo pequeno, é algo que alimenta. Você se passar um dia ou outro, você não tem problema. Vai continuar caminhando, vivendo. Mas a vida, se preocupe mais com a vida do que a própria comida. Ou seja, tem gente que está morrendo e lutando pela comida, mas a vida não está nem aí. Não está nem aí se vai ser salvo, se está em Cristo, se congrega, não congrega, se alimenta de Deus ou não. Está nem aí se vai para o céu, se Jesus vai voltar, estou nem aí. Mas eu morro por um prato de comida, eu morro pelo dinheiro, eu morro por qualquer outra coisa. Ou seja, eu me preocupo de uma maneira demasiada, desnecessária. Por aquilo que é o que? Supérfluo. Outra máxima, irmãos, o corpo ela é maior, é mais importante o corpo do que as próprias vestes, do que você pode vestir. Aí fala algo interessante no versículo 24, vocês observem os corvos, e Jesus falando para os discípulos isso, olha, eles não semeiam, não colhem, não armazenam, não em celeiros, contudo Deus os alimenta, vocês não valem muito mais do que essas aves? Irmãos, o corvo é um animal imundo na Bíblia, Levítico 11. Deus se preocupa com um animal até imundo, quanto mais nós. Será que Deus não se preocupa com você? Aí sabe o que é interessante, irmãos? A ansiedade ela é cega. Eu coloquei isso aqui é o que eu estou falando, irmãos. A ansiedade é cega.
Porque quando a gente olha para a ansiedade, a gente está olhando mais a comida do que o próprio corpo, a própria vida. Quando eu olho pela perspectiva da ansiedade, os meus anseios, os meus pensamentos, que está um turbilhão na minha cabeça, estou preocupado mais com a roupa e os meus pensamentos em relação à roupa do que meu próprio corpo que vai vestir essa roupa. Por que adianta ter roupa e não ter corpo? Não ter vida nenhuma para viver? Por que adianta isso? Ou seja, irmãos, a ansiedade ela não enxerga o real. Por que eu coloquei aquelas imagens no início? Porque você começa a projetar um monte de coisa na cabeça que não é real. Que não existe, que às vezes está ali de forma desnecessária, que às vezes não é exatamente o que você está vendo. Uma coisa que eu vou dizer a você, meu irmão, diante dos pensamentos, duvide dos seus pensamentos. Não leve na literalidade tudo que você está vendo, porque você não está enxergando igual uma pessoa que deveria estar enxergando na sua racionalidade, na sua fé, na sua vida normal. Você está num processo de desordem que está ali, que você está desencadeando um monte de ideia na cabeça, que de repente vai te levar a sofrer mais. De repente parou de chover mais de 160 dias. Vamos morrer, meu Deus, não aguento mais a fumaça, sufocando e tal, e aquela agonia e tal. Eu fiquei de boa, irmão, liguei o ar-condicionado no quarto, joguei os colchão tudo no chão. Será que você não pode comprar um umidificador, um ar-condicionado? Não é possível, irmãos. Pelo menos dividindo umas 10 vezes no cartão. Pode tocar fogo em Brasília aí. Liguei o ar-condicionado aí. Vamos nessa. Vamos deitar todo mundo junto aqui. A menina dormia que babava. Olha a minha cara de preocupação em relação a essas coisas. Irmãos, a gente está vivendo momentos difíceis e serão inevitáveis. No carro, ar-condicionadozinho ligado. Vamos nessa. Vamos caminhando. Não tem como, irmãos. Preocupação desnecessária, irmãos. A gente pode alterar, bota uma máscarazinha ali no rosto, vai caminhando, vai fazendo o que precisa, vai cuidando e vamos caminhando. Agora a gente está preocupado mais com as coisas de fora do que nós mesmos. Você está se preocupado com a sua vida de oração, assim, demasiadamente? Eu estou orando pouco, preciso orar mais, estou doente, estou em transtorno, porque eu não oro mais como antes. Você está preocupado assim? Está preocupado que você não lê a palavra, que você não obedece mais a Deus? Que você não congrega mais? Está preocupado assim? Por que a gente se preocupa mais com a comida? Por que a gente se preocupa mais com a roupa? Mateus ele fala comer, beber e vestir na fala de Jesus. Lucas ele fala sobre esses dois elementos, a comida e a roupa. Irmãos, Deus cuida de você. Vocês já viram um corvo sofrendo de enxaqueca? Ai, estou sofrendo. Não tem comida, tá fumaça. Está aí 30 e poucos graus aqui em Brasília. Já viram um corvo morto no chão, assim? Não é possível, irmãos, que vai ter cristão que vai perder até para um corvo, na confiança em relação ao seu Criador. Não é possível, irmãos. Um corvo não está preocupado com nada, irmãos. Preocupado com nada, ele sabe quem é o Criador e ele conhece o sistema da natureza. Ele não está preocupado com nada, se vai ter hoje alguma coisa ou não. Ele sabe que ele vai caminhar. Você consegue perceber, irmãos? Você não pode ser norteado pelos seus pensamentos mesmo, pela sua ansiedade, pelos seus anseios. Deus cuida de você. Se Ele cuida do corvo, Jesus falou, Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você. Agora você vive como Deus cuida de você mesmo? Será? Deus cuida de você mesmo? E por que a gente está tão preocupado e ansioso e a gente vive como se Deus não cuidasse de nós? Se eu sei que Ele cuida de mim, eu confio que Ele cuida em mim, aconteça o que acontecer, então por que eu estou preocupado de uma maneira demasiada, causando problemas no meu corpo, se Ele é Deus? Se Ele é Senhor? Por que eu estou preocupado, irmãos? Se Ele cuida de mim, por que eu estou preocupado? Por que eu estou ansioso se Ele cuida de mim? Os versículos mais bíblicos sobre ansiedade, né? Pedrão fala lá, 1 Pedro. Lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. E por que eu estou preocupado? Desde quando preocupação trouxe algum benefício para o ser humano, irmãos? Terceiro lugar, irmãos. Jesus ele nos ensina sobre o sofrimento, as preocupações, os anseios. Terceiro ponto,
Entenda quem está no controle de tudo, irmãos. Versículo 25 ao 28. Olha o que Jesus fala aos discípulos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva no campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Irmãos, entender quem está no controle é algo muito importante para nós. É muito importante para o que está dentro de você. Se o teu corpo entende, se os teus pensamentos entendem, se a tua mente entende, se o meu emocional entende, se a minha área espiritual entende, ou seja, você na totalidade entende que Deus está no controle de tudo, é o que eu falei para os irmãos, não é ironia, irmãos, não é uma maneira de expressar, não é nada. Se Deus está cuidando, eu fico despreocupado, irmãos. Deus está cuidando. A ideia é que eu não consigo fazer nada por isso, meu irmão. O que pôde fazer, vamos lá, diante de uma enfermidade, estou levando, cuidando, tratando tudo que é preciso. Fiz tudo que é necessário, tudo que é preciso. Não resolveu nada, meu irmão. Só Deus pode resolver. Vou continuar lutando e correndo atrás do que cabe, mas não vou sofrer por isso. Porque vai trazer outros problemas se o meu emocional estiver ruim. Resultado de exame vai dar alterado, problema, outras coisas vai desencadear, outros problemas. Então eu vou sossegar o meu coração e entregar isso na mão de Deus, porque tudo que eu poderia ter feito eu já fiz, então eu sossego o meu coração. Deus está no controle de tudo. Irmãos, tem coisa que a gente não pode fazer nada. Cara, que eu não vou mandar chuva, não vou mexer com o sol, não vou mexer com essas coisas, irmãos. Não tem como, a gente não pode fazer nada. E Jesus ele fala, qual de vocês pode acrescentar pelo menos um palmo, né? Dando a ideia de uma extensão de tempo ou de uma hora. A gente pode acrescentar alguma coisa na nossa vida, irmãos? A gente pode fazer, a gente tem essa soberania, como Deus tem, de acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa pequena, porque se preocupar com o restante, se vocês não podem nem fazer o pequeno mínimo, porque eu vou me preocupar com aquilo que é maior do que esse mínimo. Irmãos, tem coisas que não vai caber a nós resolver ou se preocupar. Entenda que Deus está no controle de tudo e aconteça o que acontecer. Eu lembro de umas cenas belíssimas na Bíblia de tribulação, de aflição. Os discípulos estão lá, vem aquela tempestade forte, Jesus está na proa do barco dormindo. Olha que interessante. Quem tem controle, domínio sobre as coisas, precisa estar preocupado com alguma coisa? Imaginou Jesus ansioso, como se fosse algo inesperado, como quem, nossa, está acontecendo um negócio que eu não sabia que ia acontecer isso. Jesus estava de boa lá dormindo. Agora, como é que você consegue dormir com um barco balançando uma tempestade terrível? Só quem é Deus, irmãos. Eu e você não, mas Ele. Aí Jesus está no barco lá dormindo na proa do... Mestre, o Senhor não se incomoda, nós estamos perecendo. O Senhor está aí, não se preocupa com nada. Homens de pequena fé. Mar, aquieta-te. Aí os discípulos terminam dizendo lá, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, não cabe a nós. Ele está no controle de tudo. Parece que o inimigo está vencendo, tem hora, né? Mas já foi derrotado. Estamos estudando isso aqui aos sábados. Acabou. Está tudo no controle dele. Nada do que eu venha fazer vai alterar o rumo, a história, nada. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, das pessoas, da família, da igreja, da minha missão. Eu não tenho que preocupar com coisas que são desnecessárias. A gente pode, irmãos, acrescentar alguma coisa a mais na nossa vida, irmãos, se Ele está no controle de tudo. A gente pode tirar a nossa vida da mão de Deus e pegar a nossa vida e querer fazer alguma coisa como se Deus está demorando para fazer, ou então como que Ele não fez o que precisava ser feito. Eu preciso sossegar se aconteceu ou não, como Ele quer ou não, ou... enfim, seja feita a vontade de Deus sobre isso. A gente tem dificuldade de entender uma pequena coisa que tem na oração do Pai Nosso, que a gente ora tanto e não percebe as grandezas do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A vontade de Deus no céu é estabelecida e acabou, mas que a vontade de Deus que é no céu e que tudo reina de forma plena, perfeita, que também na terra seja como é no céu.
A gente precisa sossegar o coração e entender que também existe a vontade de Deus na terra também. O mundo jaz no maligno, coisas vão acontecer, o maligno está aí. Mas, irmãos, nada pode tirar aquele que está no trono, guiando e no controle de toda a história, a minha e a sua. Nada. Para a morte tem ressurreição para quem está em Cristo. Para a enfermidade tem cura, se Ele quiser curar ou não quiser curar. Mas lá não vai ter mais enfermidade. E por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou ficar aflito? Se Ele está no controle de tudo. Em último lugar, irmãos, olha que interessante que Jesus ensina aos discípulos. Está no versículo 29 ao 31. Diz assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, sabe qual que é o conselho? Último ponto aqui. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Irmão, você sabe qual que é o problema da ansiedade? É porque a gente vive no modo terreno. Guarda bem isso que eu vou te falar. A gente está no modo terrestre, terreno. A nossa visão, ela está de maneira horizontal. E parece que a gente esquece que acima, os pés do Senhor estão sobre nós, como diz na sua própria palavra, os pés, irmãos. Os pés assim, a gente olha, tá os pés lá nas alturas que a gente não consegue nem contemplar. Não consegue nem ver, né? Mas os pés, ou seja, Ele está acima de tudo isso, está no controle de tudo isso. Mas quando a gente olha no modo terreno, parece que eu estou no controle da minha vida, da minha história, e não é Ele. E eu me preocupo de uma maneira demasiada com tudo que acontece, que não é para mim se preocupar, como a gente falou aqui, como eu falei com os irmãos. E eu fico de uma maneira excessiva com as coisas terrenas. Irmãos, Jesus mandou, quando os discípulos estiverem preocupados com algumas coisas, preocupem com as coisas lá de cima, não com as de aqui de baixo. Irmãos, como é difícil para nós preocupar com as coisas de cima, estar atento às coisas de cima. Como é difícil para nós entender que precisamos só buscar o reino, irmãos. Eu coloquei aquela frase ali. Você já viu alguém ansioso pelo reino? Preste atenção no que eu vou te falar. Guarda isso com carinho, irmãos. Você já viu alguém chegar assim no consultório de uma psicólogo, enfim, chegar assim: nossa, eu não aguento mais, eu estou doido para ver Jesus. Estou nervoso, estou ansioso, estou assim, estou sei lá o que, tensão muscular, estou com problema no pé, eu estou roxo, eu estou com o intestino ruim, a minha fala deu problema, tá, eu não aguento mais, eu quero ver Jesus de toda hora, todo jeito. Aí a psicóloga chega assim: nossa, você tudo isso por Jesus? Você tem transtorno TAG, né, de ansiedade generalizada por Jesus. Já viu alguém ter transtorno de ansiedade por Jesus? Já viu alguém ter transtorno? Nossa, eu anseio a salvação, eu quero salvação, eu quero salvação. Não vejo a hora de ver Jesus, o rosto dele contemplar, eu dar um abraço nele e viver para ele e tal. Não quero saber de nada, vamos lanchar ali, não, eu quero saber de Jesus. Não, vamos, sei lá, vamos namorar, vamos casar. Não quero saber nada disso não, eu quero saber de Jesus, quero saber de Jesus. E você tem ansiedade por causa de Jesus, da sua fé. Não existe isso, irmãos, porque o nosso pensamento está tudo aqui. Seu pensamento é tudo terreno. Nosso pensamento é terreno, é um controle terreno, tudo terreno, domínio terreno, tudo terreno. Se a gente olhasse para cima, era diferente. Se a gente procurasse investir os valores mais de cima, irmãos, mais de cima. Se a gente procurasse viver pelas coisas mais do alto, como Ele mesmo falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, o Pai cuida de vocês, Ele cuida do corvo, Ele cuida do lírio, nem Salomão vestiu como o lírio do campo. Ele cuida de vocês, será que custa você confiar nisso? Que hoje pode ter um cenário igual aquelas imagens lá, e amanhã é outro cenário, irmãos. As promessas de Deus sobre a sua vida, parece que a gente está desacreditado nas promessas de Deus. Que o povo, irmãos, uma das coisas que mais o povo viveu na história da humanidade cristã, o povo de Israel, o povo de Deus, o hebreu, o judeu, irmãos, a confiança na sua promessa, a confiança na promessa,
E o que é que Deus te prometeu? Prometeu o quê? Uma vida nova? Uma vida restaurada? Um novo céu, uma nova terra? Um lar dos remidos? Um lugar onde não tem dor, tristeza, nem morte, não tem nada? Você não crê no que Deus te prometeu? Você consegue crer nas coisas do alto? Sabe uma das coisas que eu percebo, irmãos? Uma das coisas que eu vejo, as aflições da ansiedade, irmãos, essa insegurança, ela tem muito a ver com medo, com a insegurança em relação às coisas do porvir, do futuro, daquilo que eu não consigo alcançar e não sei o que vai acontecer nesse amanhã. Mas a Bíblia não mandou você se preocupar com esse amanhã, a Bíblia mandou você buscar primeiro o reino. Jesus, ele mandou o seu Senhor, o seu Mestre, você buscar o reino. Ele não mandou você se preocupar com essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Isso é uma ordem, irmãos. Para de se preocupar com essas coisas. O mundo é que se preocupa com essas coisas. É que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe de que vocês precisam dela, irmão. Seu Deus sabe do que você precisa. Eu lembro quando eu era garoto. Uma vez eu ouvi uma ministração que eu nunca esqueci disso. E a gente, quando está em Deus, irmãos, parece que as bênçãos ela vêm nos acompanhando, né? Por quê? Porque tem temor, tem obediência, tem promessa. A gente nem precisa pedir muita coisa, que parece que vai acompanhando a gente por onde a gente está andando e as coisas vão aplicando na nossa vida de uma maneira muito natural, porque é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de nós, não somos nós que totalmente temos uma visão de cuidado 100% pleno de tudo. Ele cuida de nós, Ele estabelece as coisas. Ele faz coisas acontecerem em nossa vida, então eu tenho que sossegar meu coração e cuidar do que Ele pediu para realmente cuidar e dar esse devido valor, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, guarda isso. Quando você começar a se preocupar com as coisas do reino, essas coisas acabam. Quando você começar a dar atenção e viver em prol do reino, viver em prol de lá de cima, e tirar esse foco excessivo pelas coisas terrenas e que você tem uma exigência que tem que fazer tais coisas, cumprir tais coisas, porque o mundo é assim, meu irmão, eu não sou um peregrino aqui. Eu sou cidadão celeste, eu tenho um Deus no céu, o Criador de tudo. Tem um Deus que rege a minha vida. Quando a gente parar, irmãos, e entender isso aqui, que isso atrapalha a gente de uma maneira terrena terrível. Coloca pessoas como esses dados que a gente colocou aqui, que mexe com pessoas, a maioria mulheres, a maioria... Eu fiquei me perguntando, irmãos, jovem no centro-oeste do Brasil, o que aconteceu com as mulheres dos anos atrás para hoje? O que aconteceu? O que mudou no comportamento das mulheres? Que antes não tinha essas coisas. Não tinha de uma maneira como a gente vê hoje. Quer ver um detalhe? Estava olhando para minha filha hoje, de 2 anos, a pequenininha, a Evelyn, de 5. E eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, essas meninas têm ansiedade de quê na vida? Não tem responsabilidade nenhuma. Consegue perceber que tem algo muito relacionado à responsabilidade, insegurança e medo. E coisas em relação que você não é capaz de controlar ou fazer e etc. de maneira desnecessária. Tem um monte de criança com crise de ansiedade. Eu olho para mim assim, eu digo, meu Deus, essa menina aí, se tiver alguma coisa amanhã, não sei, mas... O que é que ela vai ter ansiedade de quê? O pai faz tudo, a mãe faz tudo. Você consegue entender, trazendo isso para a minha vida, para a sua vida? Quando a gente confia no Pai, não tem para que a gente estar ansioso por coisa alguma. A gente confia no Pai. O pai vai pegar a menina na escola, o pai vai buscar a menina não precisa se preocupar com nada. O pai coloca o alimento na mesa junto com a mãe. O pai e a mãe compram roupa. O pai e a mãe estabelecem as coisas. Se a gente sossegar o coração, se a gente confiar no Pai, irmãos, o Pai cuida de vocês, Jesus falou. O Pai cuida de vocês, irmão. A gente vai ficar só tranquilo, confiando no Pai. Mesmo quando a minha filha, eu vou buscar ela lá na escola, papai, o senhor demorou, era assim, uma meia hora, às vezes vim da faculdade correndo e tal. Ela disse, mas o papai não chegou? Estou aqui, vamos nessa.
Vamos embora. Às vezes a gente age assim, irmãos, achando que Deus demora, achando que as coisas têm que ser do nosso jeito, com um olhar totalmente terreno. Eu queria que você guardasse isso com muito carinho, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nunca vai ver uma pessoa desesperada, ansiosa, diagnosticada pelas coisas do reino de Deus. Mas você vai ver pessoas como todos esses dados que estavam aqui, relacionados às coisas terrenas. Se você quer viver aqui, meu irmão, lutar por aqui, morrer por aqui, aí é uma questão sua. Eu respeito. Mas eu não quero viver aqui, não. Eu quero estar junto com Ele, eu quero morar numa terra restaurada, eu quero que a promessa dEle se cumpra na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que nem conheço, mas aquele que espera no Senhor, irmãos, consegue ter essa confiança nessas promessas. Agora, se você está olhando só para cá, esquece do que vem à frente, aí é uma questão sua. Busque primeiro lugar o reino de Deus. O Pai cuida de vocês. Não busquem por essas coisas. Tão claro para nós, irmãos. Tão claro para nós. E às vezes a gente está quebrando cabeça com isso aqui. Eu quero te convidar a você ficar em pé, irmãos. Eu quero ler só um texto, enquanto o pessoal se prepara da música. Mateus capítulo 6, versículo 34. Se puder colocar aí. Mateus capítulo 6. Aliás, ele já está aí. Pode passar, por favor. Nessa tela aí, de repente. Ele já está aí. Já está aí esse material. Olha só, irmãos. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Você consegue entender isso, irmão? O que custa para nós entender e viver pela fé nisso aqui? Não se preocupar com o amanhã. Meu irmão, amanhã é um outro dia. Quero saber de nada, eu quero dormir, quero descansar. Não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se eu vou viver, se eu vou morrer. Está na mão do Senhor. O que cabe amanhã está na mão do Senhor. O amanhã se preocupará, irmãos, é futuro. Consigo mesmo. Não se preocupe com o amanhã. Custa para você entender isso, irmãos. Não se preocupe com o amanhã. Quem falou isso? Jesus. Falou para quem? Para os discípulos. Você é discípulo? Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Creia nas promessas. Crê nele. Ele está no controle. Para de viver uma vida no olhar terreno. Olha mais para o alto. Olha mais para cima, porque de lá vem o socorro, como diz o salmista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de acreditar em tudo que você pensa, meu irmão. Seus pensamentos não são reais. Quando a gente está em desordem, os seus pensamentos não são reais. Não deixe eles ser determinantes na sua vida. Não são reais. É aquele cenário daquelas imagens que a gente falou aqui. Não são reais. O que eu penso pode não ser real. O que eu penso não pode ser determinante. O que eu penso pode ser desnecessário. O que eu penso pode ser algo inútil. Eu estou lançando a minha vida como se isso fosse verdade, real. E o que é que eu coloco aqui, irmão? Senhor, me ajuda a viver pela fé. O justo vive pela fé, irmãos. Eu preciso viver pela fé, não pelos meus pensamentos. A Bíblia está aqui para você viver pela fé, não é para viver pelo que você pensa. A Bíblia está aqui para você entregar, lançar a sua vida, seu coração, se render às promessas e o que Deus falou, não o que você pensa. Se lança, meu irmão, pela fé. Em nome de Jesus. E anseia pelas coisas do reino. Anseia pelas coisas do reino. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Obrigado por esse encontro que nós tivemos com o Senhor aqui nessa noite. Pai.
Nos ajuda a sossegar nosso coração, Senhor. Vai vir tanta coisa ainda nesse mundo, Pai. E isso só demonstra que a gente não está preparado ainda para o que vai acontecer, Senhor. Muitos já estão aflitos e nem chegou momentos terríveis que acontecerão, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor. Nos permita, meu Deus, no nome de Jesus. Desse dia em diante, se alguém foi diagnosticado aqui, Senhor, com esse transtorno, com ansiedade, teve problemas, nos permita que a Tua cura desça nessa noite sobre nós. Em nome de Jesus. Nos permita confiar em Ti, nos permita orarmos a Ti, nos permita passarmos o controle, a direção ao Senhor de tudo. E nós nos preocuparmos com o que realmente importa, Senhor, buscar o reino, não ter medo. Nos ajuda, tira de nós essa coisa impregnada dentro do nosso coração pelas coisas terrenas, Senhor, pelas coisas desse mundo, Senhor. Que nós possamos mais ansiar nessa vida é ver Jesus. Em nome do Senhor, nos ajuda, Pai, que nada venha ocupar esse espaço, esse lugar do Senhor dentro de nós. Obrigado pela palavra ministrada, pelos louvores a Ti entoados. Obrigado por cada um dos Teus filhos que estiveram aqui presentes, os que não puderam estar, que o Senhor os alcance. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, os que ouvirão essa ministração logo mais depois, que o Senhor os alcance e restaure a todos, em nome de Jesus. Nós Te damos graças por tudo, Pai. E nós despedimos dizendo que a graça do Senhor nosso Deus, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus, na sua fé, meu irmão. Em nome de Jesus, suas preocupações, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.